Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho. A gente tem o objetivo de estudar a doutrina espírita e, para isso, a gente busca nas diversas obras básicas e subsidiárias mensagens que nos auxiliem a entender um pouco mais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Atualmente, estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, no nosso episódio de número 290, retomamos a sequência normal, ela deu uma bagunçada aí por ajustes de escala, mas hoje retomamos a sequência no capítulo 48, intitulado Imunização Espiritual. Quem preparou a reflexão foi o Flávio Teles. Hoje eu vou dar um spoiler de uma coisa muito importante que o Flávio fala. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, mas num determinado momento, ele em particular nos faz uma recomendação que eu acho muito justa, para que nós nos aprofundemos no estudo da doutrina espírita, e ele recomenda em particular a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um spoiler, vocês vão ver que está lá. Eu assino embaixo e vou além, porque a gente faz todo um trabalho de pesquisa para você prontinho aí sobre alguma coisa relacionada ao tema e colocamos na descrição do nosso podcast nas diversas plataformas, inclusive, quando possível, com os links para ficar de fácil acesso para você. É com muito carinho que a gente faz isso e que a gente reforça esse convite pelo estudo aprofundado, pela reflexão da doutrina espírita. Então está aí disponível. Fica aqui já o nosso spoiler convite. Também para favorecer o aprofundamento, que a gente sabe que o tempo do podcast é reduzido, a gente convida para o nosso segundo momento, que é a nossa live, que ocorre no canal do YouTube. No mesmo dia do lançamento do podcast, normalmente aos sábados. A live acontece todo sábado às 17h50. Já estamos te esperando lá. Ao vivo é bom que a gente pode compartilhar, trocar informações, interagir, enfim. Se não puder, não tem problema, fica gravado. Pode colocar o comentário, interagir da mesma forma, compartilhar os links, participe conosco. Né? E aí o nosso último recadinho de sempre é: fique até o final, porque a gente também no final te convida para o nosso momento de oração. E a gente sempre começa com uma poesia. Eu sempre busco Maria Dolores, por preferência pessoal. Hoje tem outra poesia muito bela. Então fica aí com a gente, faça a sua prece no final. E aí a gente fecha com o nosso convite em tom de abraço. Vamos ouvir? Olá a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast direcionado à nossa rotina de estudos do Evangelho. Abordaremos hoje o capítulo 48 do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulado Imunização Espiritual, não deixando de evidenciar a enorme contribuição das obras básicas da doutrina espírita deixadas por Kardec, bem como outras obras literárias para que haja maior profundidade e compreensão do texto em questão. Antes de nos adentrarmos ao texto, achamos interessante o título dado ao capítulo, Imunização Espiritual. Logo, nos vem a questão: de que o espírito precisa ser imunizado? A imunização, segundo o entendimento, trata-se de um processo que oferece resistência preventiva a algo que é do meio, é exterior, que oferece perigo, que pode contaminar. Considerando este aspecto, imunizar-se espiritualmente é adquirir resistência, se proteger adequadamente dos perigos que podem nos provocar prejuízos em nossa caminhada evolutiva, nos revelando os meios necessários para mantermos procedimentos adequados em nossa existência eterna. Vamos conhecê-los então. Emmanuel expõe como objeto de estudo,
o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esta passagem, contida no Sermão do Monte, fala sobre os adversários, tanto os adversários gratuitos, que têm opiniões diversas dos nossos pontos de vista, quanto aos adversários de outras existências, inimigos que não têm a menor simpatia por nós e que reconhecemos facilmente pelo desconforto que nos causam ao espírito. Personagens que o Cristo conheceu tão bem durante a sua passagem terrena e que, como Mestre misericordioso, nos disse como proceder, ou seja, amando. Nesse sentido, é a aplicação do fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. De imediato, percebemos o quanto isso é difícil, pois significa lidar com o nosso orgulho e egoísmo. Então, no texto apresentado por Emmanuel, temos a forma de adquirirmos tal resistência. Diz o texto: temos efetivamente duas classes de adversários, aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante das trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho. Focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nessa lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos, fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los sempre que surjam contra nós. Compreendamos, assim, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Como vemos, aqueles chamados de adversários gratuitos, Jesus nos recomenda orar por eles, entendendo que, na trajetória evolutiva, ainda encontramos muita ignorância em nós e nos outros. Ignorância no sentido de ignorar aquilo que ainda não conhecemos perfeitamente. Quanto a isso, só Deus nos libertará no momento oportuno. A boa convivência, o respeito e a tolerância são fundamentais nesse caso. Já os inimigos declarados, Emmanuel nos recomenda evitar adquirir aversões, ou seja, provocar ainda mais prejuízos para a nossa vida e para a vida destes. Evitar exige vigília constante, além da oração, é claro. Mas vigiar, nesse caso, não significa observar o proceder dos inimigos para conosco, mas também vigiar o próprio proceder, principalmente. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos,
encontramos as explanações de Kardec e dos espíritos para o correto proceder. No item 3, retribuir o mal com o bem, temos: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E continua: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. São estes os procedimentos que nos garantem a imunidade espiritual, que dependem apenas de nós, da nossa vontade em não praticar o mal, em não revidar. Podemos pensar então, mas em relação aos inimigos desencarnados, o Evangelho segundo o Espiritismo também responde essa questão, dizendo: mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de justiça de Deus. Se serve para punir aquele que não perdoou. Observamos que a resposta está no bom proceder e na vigilância que devemos ter em relação aos nossos próprios atos e em relação àquilo que o antecede, os nossos pensamentos. Santo Agostinho traz uma comunicação neste mesmo capítulo do Evangelho, um texto sobre duelo. Embora já não convivamos com as maneiras expressas de duelo vividas em séculos anteriores, e obviamente os formatos em que se apresentavam, podemos afirmar que os duelos do século XXI ainda acontecem no âmbito da mente, do pensamento. Devemos recordar que pensamento é forma, e no caso que estamos abordando, não basta só vigiar os procedimentos que são exteriores, mas também os pensamentos que os antecedem, como nos foi trazido anteriormente, sem pensamento oculto e sem condições. Observemos que a vigília é muito mais abrangente e requer vasculhar intimamente tudo aquilo que o nosso orgulho e egoísmo são capazes de produzir, se não nos precavermos adequadamente. Mudando nossa maneira de pensar e agir, seguindo a recomendação de amar o próximo incondicionalmente, teremos em nosso espírito as condições necessárias de imunização. Pensemos nisso. Recomendamos a todos estudar o Evangelho e as demais obras da doutrina espírita, bem como as obras subsidiárias, pois são valioso instrumento de reabilitação espiritual. Desejamos a todos a paz tão necessária ao nosso tempo. Fiquem com Deus e até a próxima. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Vacina,
de Maria Dolores. Não esperes por fortuna para ajudar a quem chora. Estende o apoio da hora que possas movimentar. Para o irmão que necessita, migalha do que te reste, é bênção que se reveste de regozijo invulgar. Talvez não saibas ainda que a criança desvalida sem proteção para a vida não conhece a estrada sã. Da cabeça pequenina, cuja dor ninguém pressente, pode nascer facilmente o malfeitor de amanhã. Muitos amigos alegam, seguindo estranha cartilha, que amparo aos outros humilha, sem justo apoio a ninguém, mas ignoram que, ouvido às dores da vida alheia, é mal que surge e se alteia, ferindo a força do bem. Apoia, ajuda, perdoa. Na providência divina, a caridade é vacina contra a revolta e rancor. Uma prece, uma esperança, um pão pobre e pequenino são sempre tijolo e ensino, erguendo o reino do amor. Mestre e amigo Jesus, diante de tantos ensinamentos dos amigos espirituais, que mais do que trazer novas luzes ao teu Evangelho, trazem conforto e refazimento aos nossos corações. Te rogamos nesta prece, Mestre querido, não nos deixe esquecer que é nos mínimos acontecimentos de nossa vida que o amor de Deus, nosso Pai, se revela. Ajuda-nos, portanto, Mestre Jesus, que nós tenhamos olhos de ver, que possamos perceber em cada oportunidade, em cada coração que se achegue até nós, em cada convite ao estudo, em cada segundo que passa, as bênçãos amoráveis de Deus, nosso Pai, renovando os convites da vida para o nosso aprimoramento, que passa necessariamente pelo próximo que se achega até nós. Ajuda-nos, portanto, para que nestas reflexões em prece possamos encher o nosso coração de ânimo diante das oportunidades que se renovam. E quer seja nos momentos de felicidade, ou nos momentos de trabalho, ou ainda nos momentos de dor e sofrimento, físicos, emocionais ou espirituais. Ajuda-nos a lembrar da tua presença, pois que tu és o divino emissário, médico, mestre, mas sobretudo amigo de todos nós, em todos os momentos de nossa vida. Rogamos ao mais alto, pois, que saibamos honrar tua presença, sentindo-te a cada momento em que sintonizamos com as energias positivas do bem que vibra no universo inteiro. Por cada reflexão, por cada sentimento, por cada ensinamento, te damos graças, Jesus, e junto contigo, damos graças a Deus.